Olá, tudo bem, querida? Seu depoimento é super importante, fundamental. E eu tava dizendo que a gente teve nossas andanças, juntas e separadas, mas sempre aí no flamenco. Eu acho que você aí começou não sei se mais tempo que eu, mas acho que sim, bem menor, né? E aí eu quero que você me conta um pouco, Sila. Vamos começar do comecinho, comecinho. Prazer te Quando eu nasci, não, mentira. conhecer Primeiro eu queria, eu falei, quando eu nasci, mentira. quando eu nasci. Queria agradecer o convite. As pessoas estavam super animadas para essa live. E é um prazer, na verdade, poder conseguir estar aqui com você, que a gente já viu tanta coisa, já passou por tanta coisa e estamos aqui exercendo trabalhos em prol do Flamengo brasileiro, né? Estou super feliz, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vamos lá. O que você quer saber primeiro? Quero Direto saber Flamengo tudo. ou Primeiro assim, tudo? como que você começou no Flamengo, né? Eu sei que você tem aí uma raiz espanhola, tem aí uma história com a imigração. Ah, estão falando que o seu som tá baixo. O meu Você som quer vir tá um pouco baixo? mais perto do seu celular? Acho Posso que talvez. tentar, peraí. É que eu preciso de um apoio aqui. Olha, Peraí. melhorou bem, Sila. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Peraí. Vamos botar alguma coisa aqui para segurar o celular para não ter que ficar segurando. Opa! Melhorou o som? Bastante. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Gente, vocês estão ouvindo? Vão respondendo aí. A Lu Tá. tá falando que tá sem som ainda? Eu tô te ouvindo super. Eu tô de fone, gente, ó o fone. Ela já tá de fone. Não estão ouvindo? Será que é problema no nosso? Tá ótimo o som. Olê, tem umas pessoas que estão ouvindo. Ah, esse é o Gente, problema. basta ser flamenco para dar problema no som, né? Não tem Não, jeito. é conexão, né? Tem gente que conecta, tem gente que isso, que aquilo. Toda hora a gente vai atrás do prejuízo, né? Ó, se precisar, eu fico falando mais perto do microfoninho, assim, ó. Ah, ela tá falando que melhorou. Melhorou? Então, fechou. Melhorou. Ótimo. Então, eu conheci, na verdade, embora eu tenha um contexto familiar por parte de mãe espanhola, eu não entrei no Flamengo por causa disso. Eu fazia balé clássico Uhum. desde os 3 anos, ou seja, comecei muito cedo nos babies class da vida. Aí passaram muitos anos, eu fazia clássico, fiz jazz, fiz moderno, fiz várias coisas. E aí, a Império Montenegro dava aula na escola que eu estudava. E E eu era ouvi qual? aquilo. Eu Onde estudava era? no Pássaro de Fogo, na Moca. Aham. Aí eu estava fazendo aula de clássico e eu ouvia o som do sapateado, o som das coisas, e eu olhava e falava, eu queria tanto ir lá ver. Aí fui lá ver. Aham. E aí, na época, a gente não podia pagar tantos cursos, né? Eu já fazia clássico. E aí eu pedi para a Império para eu ficar assistindo as aulas, se ela me permitia, né? Só ficar sentadinha ali quietinha. E a Império, um doce de criatura, um ser humano fantástico, me permitiu. E esse foi meu primeiro contato com o Flamengo. A primeira aula que eu entrei, olhei e falei, olha, o que eu vou fazer pro resto da vida? E Ô, foi assim. Sila, quantos anos você tinha? Eu tinha 11. 11. Então isso é nos anos quais? Fala aí, faz as contas. Virgem Maria, 86. Ah, que legal. 86. Anos 86 foi o seu 80. primeiro contato, então, né?
Foi meu primeiro contato. Aí fiquei assistindo aula durante um ano. Aí comecei a fazer aula no ano seguinte. Caraca, que estudiosa, já desde aquela época. Eu fiquei assistindo aula um ano, sentadinha ali no cantinho. Aí eu ia para casa, treinava tudo. E aí no ano seguinte eu pude, minha mãe, meus pais puderam pagar, né? Tá. Aí eu entrei Que demais. e aí entrei na aula de iniciante, que é o protocolo, né? A Império virou e falou, não, querida, né? Vamos para outra turma que já fez, você já estudou tudo. Sentadinho. E daí fui, fiquei com o Império um ano. A Império sofreu um acidente, lamentavelmente. Aí, você era aluna dela nessa época Eu era desse aluna dela. acidente, Sila. Cara, esse acidente foi famoso, assim, todo mundo do meio flamenco. Eu, nessa época, já fazia flamenco e no Laurita Castro eu vi falar muito, nossa, Império teve um acidente, foi um Sim. Foi um negócio. choque para todo mundo, tanto que foi numa virada de ano, eu me lembro perfeitamente, porque a Império tinha um grupo, né? E ela tinha me chamado para esse grupo, ela falou, vem trabalhar comigo, você tem muita fome, né, de saber, enfim. E ia começar, tipo, em fevereiro, março e tal. E ela sofreu um acidente logo no começo do ano, na estrada de Santos, Caraca. porque ela trabalhava no centro espanhol de lá e morava em São Paulo. Uhum. E para mim foi terrível, assim, porque eu tinha uma paixão louca pelo Império. E lá, me fala um pouco sobre o Império, porque a gente tem poucas pessoas, pouquíssimas que fizeram Ô, aula. Lu, ô, gente, eu sou pisciana, eu tenho dificuldade de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vocês falam comigo, Não, eu fala com demoro, eles, tá? fala só comigo, deixa eles ficarem falando Só sozinhos. com vocês, tá bom. Esse negócio de live é o universo paralelo. Eles são universo. Entendi. É que essa é minha primeira, então eu tô assim, tentando prestar Não, mas atenção em 20 assim, coisas. as perguntas, gente, eu tô brincando, é o universo paralelo integrado. As perguntas, a Isa tem um momento que ela vai me falando e eu vou fazendo para Sila. Claro, Podem comentar o que vocês quiserem, mas ela vai respondendo depois mais para frente, tá? fechou. Então, eu estou perguntando exatamente isso, sobre a Império, porque quem não é de São Paulo nunca ouviu falar dela. Mas mesmo porque é isso, né? A gente está falando dos anos 80, né? Não existia nem, acho que 10% do Flamengo que existe hoje em São Paulo, né? E a Império foi uma figura importantíssima é, dentro de um cenário muito reduzido, acho que é essa palavra, né? E que foi ampliado exatamente por essa geração, né? São espanhóis, ou seja, é efetivamente a geração imigrante que vem para o Brasil e passa a fazer um trabalho com pessoas que não são espanholas, né? E não precisam ter raízes espanholas para fazer flamenco. Embora eu queria comentar uma coisa, porque eu acho que é super importante, me precede, no sentido de não são coisas que eu vivi, quer dizer, não vivi mais ou menos, né? Mas tem toda uma questão, os imigrantes chegaram aqui, e a maioria, não sei se todo mundo sabe, foram para o Brás, para Moca e para o Ipiranga. É muito nessa região, né? E isso tem um motivo super importante, que é porque as fábricas estavam aqui, né? Quem gerava emprego na época para os imigrantes eram as fábricas. Quase Uhum. todas as fábricas estavam por aqui. E Estão pedindo para você falar mais perto do microfone, Sila. melhorou? Aê! Arrasei? Então tá, vou passar a live assim, ó. Pô, Madonna. Tipo Madonna. Fala de novo isso, que esse é super importante que você está falando. Então, estava falando, na verdade, que os imigrantes espanhóis, boa parte, eu diria, se não a maioria dos espanhóis que vieram, foram para o Brás, Moca e Ipiranga, né? Que tá tudo aqui mais ou menos pertinho. Meu primo ainda me lembrou hoje, ele falou Caetano Pinto, não esquece de falar da Caetano Pinto. Foi uma história de infância que a gente viveu muito e é super importante na história, né? Embora a gente não tenha vivido. Então, todos os imigrantes vieram para cá por causa das fábricas, era onde estava o emprego.
a sobrevivência e a possibilidade de seguir em frente, né? E eu não sei se as pessoas sabem, mas se não souberem, eu vou contar. Na Espanha existem as corralas, né? Que é las corralas, que são prédios onde as pessoas moram, tem um pátio em comum, etc, etc. Aqui, a gente teve uma espécie de uma adaptação, que eram os quintais, Isso. né? Os quintais dos espanhóis, que eram famílias imigrantes que vinham, compartilhavam a mesma casa com outras pessoas, cada uma com o seu cantinho, né? E isso é um dado super importante, principalmente porque daí começa o flamenco como profissão no Brasil. Uhum. Né? Então, a gente tem histórias de infância de professores, em geral mulheres, por exemplo, a Carmelilla, eles chamavam, né, que dava aula para as pessoas que podiam pagar. Essa era a maneira dela sobreviver no Brasil para não trabalhar numa fábrica, por Isso exemplo. acontecia nesse pátio, nesse quintal. Nesse pátio, sim. Mundo. Dentro da casa dela, ela dava as aulas ali dentro. Tem uma história engraçadíssima. Minha mãe, por exemplo, sempre foi muito apaixonada por flamenco, mas minha mãe nunca fez aula, né? Fez aula comigo depois. Ou seja, foi poder realizar o sonho depois. E ela olhava pelo buraco da fechadura, porque se você não pudesse pagar, você não podia fazer. Claro, né? Então ela toca, por exemplo, ela faz a carretilha com a mão esquerda, porque ela via o contrário. Ah, que demais, assim, né? Exatamente. E aí a gente entra num processo bem interessante, que é o meio de sobrevivência mesmo, quando o flamenco entra no lugar efetivamente profissional no Brasil e que não necessariamente vai ser feito popularmente, né? Ele não é feito para as pessoas daquele quintal, ele é feito para quem pode pagar, seja brasileiro ou não, né? Certo. Essa é uma história que eu acho que vale muito a pena contar. Depois eu vou chegar lá com os músicos que eu trabalhei lá para frente. Todos eles moraram em quintais, então todos eles se conheciam, né? Todos eles tiveram histórias muito aproximadas enquanto a ancestralidade a minha. Que legal. Embora eu tivesse, tipo, sei lá, 13 anos e eles estivessem já com 60 e tantos, né? Aham. Que lindo isso, Sila. Essa memória aí sua, ou da sua família, o que você ouviu contar, isso daí é muito importante, né? Isso é fundamental. Isso é porque a gente não tem, eu não sei se a gente tem a ideia de como o Flamengo chega efetivamente no Brasil, né? Pois é. E ele não chega como Flamengo. Aham. Ele chega num lugar bem misturado entre o que era flamenco, o que era dança espanhola e o que era precisar sobreviver, Uhum. né? É, Me conta uma coisa só antes. A sua mãe, ela é espanhola, ou é filha de minha espanhóis? mãe nasceu aqui já. Ah, e seus avós então vieram da Espanha para cá? Vieram da Espanha para cá. O meu avô foi o que chegou primeiro em 1908. E a Entendi. minha avó chegou em 1920 e pouco. Se tiver algum primo aí e puder me corrigir, eu super agradeço. Mas eu acho que as datas são mais ou menos essas. E aqui que eles se conheceram Sim, entendi. E a sua mãe, olhando pela fechadura, aquela castanhola, devia ter quantos anos mais ou menos? Ela te comentou? a minha mãe tinha 15. Ah, que legal. Hum, 15 anos, super jovenzinha, né? aham. E a gente nota que é uma coisa que não se solucionou até hoje, né? O Flamengo de elite, enfim. Porque fazer Flamengo é caro, gente. Não é Nossa, barato, não. muito caro. Né? E cada vez mais a gente tem que investir em obras possíveis para que isso chegue até as pessoas, né? Aham. Muito legal esse relato. E aí você vem, vamos voltar um pouco na tua história? Então a Império, né, vem dentro um pouco desse contexto. Como que ela era como professora? Você lembra quem fazia aula junto com você lá na escola dela ou no espaço que ela dava aula? Eu lembro de várias pessoas que faziam aula comigo, mas ninguém que tenha seguido carreira nesse sentido.
Aham. Não foram pessoas que eu encontrei lá na frente, tendo saído do mesmo lugar, né? Muitas pessoas se tornaram profissionais de outra coisa, mas flamenco não. A Império, como todas as professoras da época, transitavam muito entre a linguagem do que é o flamenco e a linguagem espanhola. Hum. Então, dentro dos repertórios, por exemplo, eu me lembro perfeitamente da Império dançando La Leyenda del Beso, Ah, né? sim, É, eu mas dancei. perfeitamente. E a gente sabe que não é um repertório flamenco, né? Bodas de Luiz Alonso, enfim. Mas era muito legal porque a gente, de alguma maneira, consumia um pouco da cultura, né? Muito. Além da questão do flamenco. Uhum, Então, a Império era super brava, não vou mentir, uhum, mas tinha uma generosidade como professora impressionante. Assim. que legal. E daí, Dá, quando, dá um quentinho no coração falar dela. e daí, quando você, enfim, todos sofreram essa perda, né? Que eu acho que foi uma perda para todo quem está no Flamengo, porque eu, como eu te comentei, eu ouvi muito falar que foi uma coisa muito forte para os flamencos, músicos, artistas que estavam trabalhando. Eu me lembro de estar num show e ficar sabendo dessa história. E você foi para onde? O que Tem, aconteceu? tem só uma coisa que eu queria falar do Império. A Império era uma aglutinadora, né? Então ela juntava músicos, ela juntava pessoas, ela juntava bailarinos, ela fazia um pouco a coisa acontecer no todo, né? E eu acho que esse era o diferencial dela e realmente foi uma grande perda, acredito que para todo mundo. Você lembra alguém que você conheceu, que você lembra, que continuaram, estavam? Na minha época da Império, não, porque eventualmente as pessoas que continuaram estavam no hispano, Ah, tá. né? O meu contato com o hispano, eu bailei muitas vezes no hispano, conhecia bastante gente do hispano, mas eu não era sócia, então não tinha essa convivência e não estudava no hispano. Então não tenho lembranças. E, gente, se eu estou pulando alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu realmente não lembro. Depois de lá, quem entrou para dar aula na escola foi a Carmen de Ronda, que Hum, tinha chegado no Brasil há pouquíssimo tempo. é? Aí eu fiquei alguns meses só com ela, saí e fui para Ana Esmeralda. Fui para lá. Você tinha ouvido falar da Ana Esmeralda? Como que você ficou sabendo? Porque é a mesma Não, coisa que nem hoje, né, gente? Que a gente tem internet, todo mundo sabe todo mundo. exato. Muito Não, complicado. era um circuito super difícil, né? É. De saber onde as pessoas estavam, tudo era longe, não tinha nada no bairro. Era definitivamente outro universo, né? Uhum. O que aconteceu? Eu saí do Pássaro de Fogo e eu fiz uma aula particular com uma professora chamada Márcia, Uhum. que era da Ana Esmeralda. Ah, E aí ela chegou para me dar aula, ela falou, olha, eu podia estar aqui pegando seu dinheiro e tal. Ela falou, mas não tenho nada para te ensinar. Você precisa de alguém que possa, tipo, te dar mais do que eu posso dar. E me mandou para Ana. que legal. Cheguei na Ana, primeira aula, fiquei assustadíssima. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Que todo mundo fazia tudo, né? Aham. E eu queria ir para a turma de iniciante. E aí tinha essa coisa de o professor vira e fala, dança um pouco para saber onde eu te coloco, né? Aham. Fui lá, eu, minha sainha, meu sapatinho, a gente dançou. Aí a Ana virou e falou, ó, você não sabe nada, mas vai para a turma do avançado. Eu falei, não Jura? vou. Eu saí da Ana chorando tanto, vocês não têm ideia. Se não E fosse minha mãe, eu não dançava flamenco, não, gente. ainda era nova, né? Porque já me contaram que Tinha a Priscila 13. Soar, a Priscila Soar que fez aula com você estava com 14 anos. Exato. Então, quando eu entrei na Ana, eu tinha 13. Nossa, Uma criancinha, muito pequenininha. que legal. Enfim, aí as primeiras aulas foram. Eu não queria voltar, porque aquilo para mim era demais, era muita informação e eram pessoas que estavam há muito tempo. Para mim, enfim, não fazia sentido.
E a minha mãe virou e falou, não, nem que seja por um mês. Depois, se você quiser desistir, você desiste. Aí fui. Eu me lembro perfeitamente, as pessoas iam pra frente, no sapateado pra frente eu ia bem. Quando voltava, a minha perna não ia, não dava, a gente vai agachando. Era horrorosa, uma sensação terrível. Assim. E aí, continuei com as aulas. Aí eu Uhum. entrei pro grupo, depois de uns 2 meses. Nossa, então, meu, você pegou tudo assim, rapidez. Tudo, sabe o bonde andando? E eu me jogando no bonde? Tipo isso. Que legal, que demais. E aí fiquei com a Ana 2 anos. Aí sim a gente pode falar do que é esse contexto. A gente está falando de Ótimo. Não, vamos falar, pelo amor de Deus. 88, 9, mais ou menos. 88, 89. Não, menos. Ah, 87, talvez. hum, E aí foi onde eu conheci Vera Alejandra, Priscila Soara, Jorge, que bailava comigo também, hum, é, Ana Cristina, que não sei por onde anda, é, Silvana, que tá morando na Itália. Enfim, já tinha um grupo, né? Eu fui meio que a última a entrar. Acho que a Priscila até entrou um pouquinho depois de mim. A Vera efetivamente não era do grupo, ela vinha só para fazer alguns trabalhos, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na época. E era genial, né? Porque a Vera tinha acabado de voltar da Espanha, então ela tava com uma verdade. energia impressionante. Aham, E imagina, e eu flipando, né? que Uma legal. delícia. E me conta um pouco como que era o trabalho com a Ana, vocês dançavam em algum lugar? Como que era esse grupo? Como é que a Ana organizava nessa Não, época? tinham vários shows, né? Uhum, E a gente trabalhava como corpo de baile, efetivamente, da Ana Esmeralda. uhum, As coreografias tinham sempre a tendência de mais pro flamenco, uhum. mas ainda assim, por exemplo, eu me lembro de ter bailado El Vito, né, que é repertório clássico. Então tava sempre tudo aí um pouco permeado, né? Sim. E a Ana tinha uma característica muito peculiar, que eu não sei se outras professoras tinham na época. A gente fazia aula de flamenco, mas todo o aquecimento era com barra clássica espanhola. Que demais! Maravilha! Todo. Uhum, Todo o aquecimento era com barra clássica espanhola. uhum. E transitava um pouco, né? Dentro da linguagem. Assim. Ah, que legal. E aí estão perguntando se já tinha música ao vivo. Como que apareceu a música ao Super tinha. vivo? É, os meus porque para mim eles eram velhinhos na época, né, gente? Eu tinha 13 e eles tinham 60. Então a distância era longa. Tinha música ao vivo, a gente trabalhava muito com o Henrique Espanha, mentira, com o Henrique Valência, perdão, Henrique Valente. e trabalhava muito com o Pedrinho, eram os dois músicos oficiais, né? Pedrinho, eu posso dizer que, paralelamente a Ana Esmeralda, ele foi meu professor de flamenco dentro de um lugar muito generoso. Que legal. Muito, muito generoso. E teve conversas comigo dentro do meu lugar super infantil, talvez, na época, né? Hum, Quando os músicos tocavam essa coisa mais antiga, né? E eu virava pra ele, imagina, eu criança ouvia Djavan, né? Tipo, mas não dá pra ser de outro jeito. E ele falava, não dá pra ser de outro jeito. Vai bailar com isso assim. E aí eu lembro que eu pensava, um dia eu vou fazer ficar mais legal essa guitarra, porque ela não é acessível, né? Ela aham, era uma guitarra muito repetitiva. uhum. E depois, na verdade, que eu saí da Ana, eu continuei com o Pedrinho por muitíssimos anos. Que Mas demais, muitíssimos. Sheila. Muitíssimos anos. Tanto que quando eu saio da Ana Esmeralda é quando eu começo a trabalhar solo. Porque Hum, os músicos me chamavam para trabalhar. E aí tem Ricardo Soronto, que também trabalhava na Ana Esmeralda. ah, Depois eu trabalhei com o Léo e o Gustavo, que eram dois meninos, na verdade, conheci. super bons na guitarra. Ah, Que estavam começando no flamenco na época, então a gente montava mais números instrumentais, né? hum,
Então, a minha vida depois da Ana Esmeralda foi em parceria com músicos, assim. Eu não trabalhei em grupos mais. Não. E como que você decidiu? Você tinha quantos anos quando isso aconteceu, então? 16? 15? 15. Você foi, Foi em 1990, é. aí você foi fazer um trabalho, você, mas assim, estudando com esses músicos, com essas possibilidades. É, na Tá. verdade, a coisa funciona um pouco assim. Ah, tem um show tal dia, você pode fazer? Não, Hum, claro que não. O que eu vou bailar? aham, Ah, se vira. Não, mas como me vira? Eu preciso ensaiar, porque eu ainda tinha essa mentalidade do precisa montar, precisa ensaiar. aham. E aí, exatamente nesses shows que eu fui chamada e tentando montar minhas coisas e vendo as falhas, principalmente. Quem me apontava as falhas era principalmente o Pedrinho. Aham. Então eu ia lá e falava assim, pô, Pedrinho, mas a gente tinha combinado no ensaio de você entrar aqui. Ele virou e falou, o dia que você souber me avisar sem me falar com o seu corpo, eu vou entrar. Então é muito legal porque desde então eu descobri que existia uma forma, eu só não sabia qual. Né? Dentro desse lugar da comunicação com os músicos. Então, trabalhei muitos anos, então isso vai te dando uma madeira, né? Claro. Bem grande. E você foi levando a tua vida estudando, fazendo colegial, o que ao mesmo tempo com a coisa do Flamengo. Então, desde que eu saí da Ana, eu resolvi estudar sozinha, Ah, né? Então, eu comecei a procurar o funcionamento das coisas. Então, uhum, como é que funciona? Eu faço uma planta, como eu faço uma planta? Como eu faço um tacon? Como é que eu certo. faço a... Como é que funciona o ritmo? Aí fui estudar partitura. Virava e falava, mas gente, isso não encaixa no flamenco, né? Porque são muitas... Tem muita... Flamenco tem regra, Aham, né? Então a partitura não me servia, eu olhava a partitura e falava, puta, mas eu vou ter que botar 28 paus aqui, pra quê? Né? Não faz sentido. Bom, uhum, enfim, mas fui estudar a teoria musical e acabei desenvolvendo uma outra forma de olhar que fosse mais flamenca, né? Ou possibilitasse um olhar mais flamenco, aham, que muda completamente a ótica, né? uhum. E aí estudando sozinha, mas estudando sozinha eu estudava tipo 8 horas por dia. E você ficou quanto tempo nessa sua fase de estar estudando sozinha, só em contato com os músicos, sem se ligar a nenhum grupo? É, até 2000, 99, 2000, Até 99, 2000. Então foram 10 anos. mais ou menos isso. Tá, 9, 10 anos. Não te ouvi, Dé, repete, por desde favor. que ano? De 1990 Sim, até 2000. 10 anos com esse trabalho mais autodidata, de sim, certa forma, né, em relação ao baile. sim. Em relação ao baile, em relação à música, em relação ao ritmo, mas um desenvolvimento nesse lugar de descobrir coisas, né? Meu único material para estudar eram as poucas coisas que eu tinha de Paco de Lucia e Camarão. Então, autodidata mesmo, de descobrir as coisas sozinho, é aquele que está no meio do mato, não tem informação nenhuma e descobre. Não é o caso. Aqui a gente tinha um mínimo de informação e eu procurava devorar a informação, né? Do Aham. jeito que eu podia. E aí você lembra nessa época, desses 10 anos, você foi assistir algum espetáculo de outro grupo? Fui ver você. Hã? Eu fui ver você. Ah, então, conta aí. Fui ver você. Então, não tinham 79 trabalhos no Brasil, né? Lógico. A gente tinha, na época, o Tarantos, que veio antes do Raias, com a Ângela Menta. Aham. É, a Laurita Castro Uhum. e acabou. Era isso. Fui ver muita coisa é, do, do pouco que tinha, né? Uhum. Ia ver o Raiz. É que aí a gente já tá falando de uma outra temporada, né? Porque o Raiz veio um pouquinho depois. Mas É. eu acho que o que eu mais fui ver nessa época foi o Tarantos. Que Uhum. vinha, porque a Ângela ia.
ela ia para Espanha, ela trazia um know-how novo, né? E ver esse know-how para mim era muito importante. Mas você não conviveu na Esmeralda na época que a Ângela estava, ou sim? Não, 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 não. Eu sou posterior à Ângela. Ah, Eu entendi. convivi com a Ângela muito depois. Ah, tá. Mas na época da Ana Esmeralda, não. Eu sou uma companhia depois. Aham. Mas você chegou a dançar no Tarantos, então, depois? É isso? Não, 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 não. Não, só conviveu sem estar. Não, eu ia assistir as coisas, enfim. Ah, tá. A Ângela fez durante um período a direção da DART, né? E Então a gente teve uma convivência nesse momento e eu dei aula na escola dela, no galpão, ah, por um bom legal. tempo. Vamos falar um pouco das aulas. Quando que você começa a trabalhar como professora de flamenco? Como você consegue, aos poucos, eu sei que você tem um método seu, né, Sila, que você desenvolveu, mas quando que você começa a querer dar aula, por exemplo? Então, eu começo a desenvolver o método em 90, que é quando eu começo a estudar sozinha. Uhum. Que é quando eu começo a fazer paralelos e querer. Na verdade, o método ele é baseado em metodologia científica, né? Então você tem que experimentar em pessoas. E eu comecei a dar aula aí, Aham. em 1990. E aí você já tinha, porque eu lembro de ter feito algumas aulas com você na tua casa, num estúdio que você tinha na sua casa. Esse foi o primeiro lugar que você trabalhou? Ou antes em alguns outros? Não, eu trabalhei em escolas primeiro. Trabalhei na Royal Dance, que era uma escola muito grande de balé, na Vila Mariana durante muitos anos. Paralelamente, eu fui fazendo o estúdio, muito de pouquinho, assim, que era mais para eu estudar num primeiro momento e dar uma que outra aula particular para ir testando coisas, né? Aham. Mas trabalhei mais em academias. Mas dei aula na Tânia Ferreira, dei aula. Dei aula na Moca, dei aula. Nessa época eu tô falando, né? Aham. Depois dei aula na Vila Mariana. Eu sou rodadinha de escola. Rodadinha. Trabalhei bastante em muitos lugares, assim. E cursos internacionais você fazia ao mesmo tempo nesse período? Então, o primeiro curso internacional que eu fiz foi com a. Que a Guelpa trouxe. A Rafael? Rafa Carrasco. Ah, Sim. Rafael. Uhum. E aí eu cheguei a fazer dois, que foi o da Raf e foi o da. Me ajuda, Dê. Sou Da muito ruim para nome. Mercedes Ruiz? Não, não, não. Que é dona da Carboneiras em Madrid. A Tá. Tátia, ela mesma. Que foi ela passou um Tarantes incrível, enfim. Foram os dois internacionais que eu fiz. Fiz um do Adrian Galha também, que o Reis trouxe. Em 97 a gente trouxe ele, eu acho, se não me engano. Tina, eu fiz um com o Reis também. E me conta um pouco, então, Tô lembrando tem demais. uma pergunta aqui, ó, que uma das meninas está perguntando, quem foram essas primeiras cobaias? Olha, Verena, meu Deus, vê. Ai, Beijo. Verena, que Meu legal, Deus, que surpresa. que fofa, né? Que Ô, legal. gente, beijo pra todo mundo. É que eu só vi a Nossa, ó, Verena. a Luciene Não tá, consegui. tá aqui. Nossa, tem uma galera aqui, que eu sou cega também, você tá vendo que eu tenho que enfiar a cara para enxergar as pessoas. Vai falando, Não, é Isadora. que eu tô olhando aqui pra você, eu não vejo as mensagens de baixo. Ah, o Gabriel tá falando do Alândalos. Mas eu quero saber. Calma, não chegamos. A É, Landros tá longe ainda. ó, me perguntaram quem foram as primeiras cobaias, suas alunas, do método. Foram pessoas. Se você me perguntar quem são essas pessoas, a gente vai ter que procurar um caderno meu onde eu fazia todas as anotações. Então elas não estão Porque mais no tá Flamengo. tão longe. Eu lembro que uma delas chamava Regina, morava na Moca, ficou comigo um bom tempo, ficou comigo uns 3 anos. Já tava, tipo, com um pezinho para pensar em se profissionalizar. Aham. Mas, assim, eu não vou conseguir te dar nomes. É, não, Mas não. as cobaias não são pessoas conhecidas. E aí você começou a desenvolver, então, a metodologia. Enfim, você começou a criar, né,
seus primeiros alunos aí para... Na verdade, eu comecei mais a estudar o que funcionava e o que não funcionava. Ah, ok. Entendi. Por exemplo, o aluno tem que fazer X, como é que eu faço ele fazer X, né? Como é que eu faço ele entender o que ele está fazendo e o porquê que ele está fazendo tudo junto. Aham, Então, a ciência da coisa é exatamente essa, né? Não é de formar alguém necessariamente. certo. Principalmente nesse momento. Era um lugar de procurar formas, né? Hum, De conseguir chegar num objetivo. entendi. Mais isso do que formar pessoas ou criar Não, grupos. estava longe. Eu nunca, imagina, não formava ninguém. A questão era a pessoa entrar ali e sair melhor o Aham, tempo inteiro. E sabendo minimamente o que estava acontecendo. Mesmo porque eu tive professores, eu era muito perguntona. aham. Muito, mas muito perguntona. Então era tipo, então, isso aqui entra aqui. Por que entra aqui? Aí o professor fazia aquela cara de porque se? E é essa a resposta. Então Porque, ninguém nunca me explicou nada e as coisas tinham que ter um sentido, claro. né? E aí, à medida que eu fui descobrindo o sentido das coisas, o que eu mais queria é que as pessoas soubessem o sentido do pouco que eu sabia. Uhum. E eu tenho essa coisa de gostar de pesquisar, de investigar, ou seja, foi tudo muito na sequência e foi muito sem querer também. Acho que foi mais a inquietude. Aham. Você sempre foi, né? Alguém está falando que está travando. Hã? Tá Tá travando? travando. Não. Para nós não tá Não, travando, eu não. não tô travando, não. A Vera tá aí também. Beijo, Vera, Gabriel. Oi, Vera. Oi, Gabriel. Tem uma galera. Ô, Sila, e bom, vamos. Eu lembro que foi no Raias, mais ou menos, que a gente chegou a fazer uma parceria em 2000, 2001, Você me 2002. chamou antes de 2000. Eu abri a escola em Eu acho que 98. porque isso foi depois do Alândalos, na verdade. Porque antes eu trabalhei no Pepe de Córdoba. Hum. Eu te encontrava bastante no Pepe. Ah, então vamos falar da época do Pepe. Pepe é um querido, né? É, Aquele lugar é um lugar muito, muito mágico. É um lugar que eu sinto muita falta, aham. porque muita gente foi acolhida pelo Pepe. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, né? Gente que estava começando e que ele via potencial. Eu fiz um curso de bambeira com o Pepe, nunca esqueço. Bom, um querido, assim. E o motivo dele abrir aquilo foi dos mais nobres, que era reunir a gente, Aham. né? E isso é de uma beleza absolutamente infinita. Foi Aí maravilhoso. fui pro Pepe, uma Uhum. época, e aí já tá mais ou menos na época do Alândalos. Ah, tá. O Alândalos começou em que ano, mais ou menos? O Alândalos começa, se não me engano, em 95. A Tá. gente fica de 95 a 97 trabalhando. É, Foi uma porque companhia que girou durante 2 anos. o Flamengo abriu em 94, se não me engano, né? O quê? O Flamengo do Pepe abriu em 94, se não me engano. Por aí. E aí, em 95, o Alândalos, você juntou com o Áquilas. Então, tinha um núcleo, né? Que era eu, o Atlas e a Shirley. Em processos, eu vi a live do Atlas, que então me deu um quentinho no coração, assim, porque deu muita saudade dessa época. Tinha um núcleo, que éramos os três, e a coisa do fazer acontecer, né? Que é uma coisa que, se a gente no Brasil não tiver com relação ao Flamengo, a coisa não funciona, né? Aham. É, Mas como foi esse dentro encontro? de, Como vocês se encontraram? Pois, eu acho que foi. Sabe que eu não lembro? Por aí. Eu acho que foi uma coisa tipo: o Atlas me ligou e falou: Ó, nós estamos com uma ideia para fazer um espetáculo, você topa? Acho que foi um pouco Um pouco assim. tipo o convite e a gente se juntou. Ah, E daí vieram outras pessoas, né? Na guitarra, o Luciano da Paula,
a Ana Moreno, que estava chegando da Espanha, então ela estreou com a gente em Curitiba. O Tito Gonzalez, querido. Uhum. Marisol. Marisol, eu tenho muitas coisas para falar de Marisol. Que é uma querida e também é responsável por essa inquietude flamenca, essa inquietude que não termina na sala de aula, não termina depois do show, ela segue. A gente vai embora nela, né? É. Quem mais? E a Paula, esposa do Luciano. Uhum. Então, era o núcleo e tinha essa outra composição. Aí a gente trabalhou durante um tempo. Aí o Aquilas conversou com a Tati, né? A Tati entrou para fazer a direção do resto do espetáculo, porque até então quem compartilhava a direção geral era eu e o Aquilas. Aham. Direção geral não, direção artística. Tística. Aí ela, na verdade, fez várias mudanças, né? Mudança no enlace das coisas, as entradas e saídas de cena, mudou o cenário, enfim. Que foi um trabalho valiosíssimo. Tatiana Kobet tinha as suas pontuações muito impressionantes, assim. Hoje eu me lembro com muito carinho e são informações que eu levei para a vida, assim. Foi a primeira vez que eu fui dirigida, porque a gente não tem esse processo aqui. Aham. Você já foi dirigida, Dani? Eu sempre sou pela minha irmã. Ah, é verdade. Mas é que você tem a Dani, você não vale. Vou perguntar para outra pessoa. Viu? Porque a Dani é Mas, chata. mas, por exemplo, te chamarem para um trabalho ou compor um trabalho e chamar outro diretor, é muito difícil aqui, né? Isso. É que você conhece a importância do diretor, porque a Dani é a Dani, né? Aham. Mas é muito difícil a gente ter trabalhos aqui com direção. Muito. Verdade. Ainda hoje. Mas, Acrescentou enfim. muito, né? Porque vocês fizeram um espetáculo que eu lembro que foi belíssimo, né? A gente fez. Foi um espetáculo muito importante, porque saiu do caminho que todos os flamencos trilhavam, né? Aham. Então, não era mais um grupo que fazia a mesma coreografia e que tinha o mesmo figurino. Era um espetáculo de 4 solistas. Aham. Né? Então, algumas coisas a gente até fazia junto, mas a função do espetáculo mesmo era ser um espetáculo de solos. E aí a gente trouxe o Rafa Ai. para cantar, Rafael Gonzalez, da Argentina. E Uhum. depois disso virou uma companhia um pouco Mercosul, né? Porque a gente acabou trazendo guitarristas de lá, bailaores de lá. Uhum. Teve a Cecília, a... Eu não esqueci lembro. o nome dela. O Hector tocou também, não? Não veio o O Hector? Héctor Romero, sim, sim, sim. Fernando? O Fernando Herrera também, que trabalhou com Raiz durante muito tempo, né? Trabalhou com a Laurita. Conheci ele na Laurita Castro. E aí a gente teve, assim, algumas pessoas que vieram de lá. Chegou uma época que a gente era meio a meio, metade brasileiro, metade argentino. Que legal que foi isso, né? Não, e foi incrível, porque é uma fase possível, e a entrada da Tatiana Kobet e a associação dela com o Atlas teve muito a ver com isso, Uhum. que é a questão de a gente conseguir trabalhar 2 anos com o mesmo espetáculo rodando. Exatamente, eu me lembro disso. Né? Era cada dia numa cidade, cada dia pega suas coisas, muda de cidade, faz espetáculo, pega suas coisas, muda de cidade. A gente teve muitas vezes que não tinha teatro na cidade. Caramba, E levar o flamenco para lugares, por exemplo, M-Boi Mirim. Quem já viu flamenco em M-Boi Mirim, gente? Ninguém. A gente chegou na Casa da Cultura, não tinha onde botar flamenco ali. E a Tati foi genial, assim, botou tudo para fora, montou o palco e falou: vocês vão fazer ao ar livre. E foi uma das cenas mais bonitas que eu vi no Alandros, eu acho, esse espetáculo, porque levou uma coisa que as pessoas nunca tinham visto e elas compraram tanto aquilo que elas queriam aquilo. é incrível, né, Sila? A gente vai com uma Não, é expectativa genial. de surpresa totalmente, né? Total, sim.
Uma vez eu dancei, eu dancei na Casa de Cultura no Itaim Paulista. Itaim Paulista, tipo M Boi Mirim. Chegamos num lugar super precário. Eu falei assim, gente, ninguém vai. Tinha jogo do Brasil, não, do Corinthians com não sei quem. Sabe aquele jogo importantíssimo? Eu falei, ninguém vai vir. Lotou. E as pessoas amaram. E falaram, que dança mais linda, eu nunca tinha visto isso. Claro. Legal isso, né? O Flamengo Essa é comprou uma das coisas muito. mais importantes de poder efetivamente seguir com o mesmo espetáculo, né? É, Levando ele para lugares diferentes, adaptando para lugares que não são possíveis, né? Porque o Flamengo também tem uma condição muito difícil. Pelo sapateado, pela música ao vivo, é bem complicado. lógico, toda uma estrutura mínima necessária para as coisas acontecerem, né? Sim. E aí o Alândalus, vocês ficaram, você ficou no Alândalus 2 anos, foi isso? E saiu? Eu fiquei, saí e voltei. E fiquei até o fim. Que terminou em que ano? Você faz muitas perguntas Lá, difíceis, eu mas quero eu saber o nome acho. Não, gente, eu para data e para nome, eu sou uma pesquisa coisa de louco. da história. Não lembra, É, não tem problema, imagina. não, eu acredito que tenha acabado no final de 90, no começo de 97. Ah, no começo de 97. Começo de 97, mais ou menos. E nessa época, como você já estava? Você já estava com o estúdio na tua casa? Você estava dando aula ao mesmo tempo? O estúdio sempre teve. Na época eu estava trabalhando na Extrapolos, né? Eu trabalhei lá durante mais Ah, de 7 anos, verdade. na Vila Madalena. Aham. É, já tinha o estúdio, então era sempre assim. O meu trabalho de investigação, de pesquisa, de desenvolvimento do Flamengo sempre foi muito o estúdio e as aulas normais nas escolas, protocolo, que não dá tanto para fazer o que eu fazia no estúdio, né? Aham. Ficava um pouquinho diferente, mas foram muitos anos trabalhando paralelo, assim. Essa fase do Alândalos foi a fase que eu tive que escolher um pouquinho ser bailaora e não tá tão ocupada com a questão das aulas. Com Porque é certeza. isso, a gente falta, é difícil de conciliar. Ah, com Nunca certeza. tive. Ah, o Gabriel tá falando que nós apresentamos no Luz. Ah, ele tá falando com a Lu, Circuito Cultural. Mundo paralelo. Mas a delícia que virou um grande bate-papo, né? E aí você chegou no Raias, então eu acho que depois um pouquinho disso, né? Aí, então, saí do Alândalos, eu fui pro Raiz. Aí você me convidou para fazer um trabalho lá, para dar uma aula técnica. E eu lembro que o Lucatibe tocava na minha aula. Bom, Lucatibe desde 1214, estamos aí, né? Os Ah, dois, faz muitos anos. É, E aí, no Raiz, na verdade, foi um pouco o começo da minha descoberta de que provavelmente eu queria montar um trabalho com pessoas, isso. né? Uhum. Porque eu lembro que teve um martinete que eu montei no Centro Cultural São Paulo. Lembra disso, Dé? Lembro. Foi lindo esse show que a gente fez, maravilhoso. Foi super, foi incrível. Quem estava cantando era o Rossi, É, não é exatamente. isso? É. E eu tava mega grávida, você não lembra? Grave, É. tava. E aí a gente, bom, enfim, a gente abriu com o martinete, um pouco provocativo, porque não tinha, porque era feito de roupas comuns, enfim, Uhum. com um pouquinho de preocupação só com as cores, mas deixando cada um muito à vontade. E era um grupo avançado, né, no RAIS. Então eram todos professores, é, ou profissionais, na verdade, que dançavam já, né? E Aham. aí eu lembro que de perceber a reação do público com essa coisa provocativa, foi onde eu olhei e falei, é por aí. Uhum.
Que legal. Então, só tenho a te agradecer. Ah, imagina, a mim não. Nós Claro aí, que sim. eu acho que eu acho que foi muito legal, porque também infelizmente, felizmente, né, Sila, eu tava numa época assim, fiquei grávida da Isa, tava meio mãe. Eu lembro até de ter falado para você uma hora, eu falei, meu, eu vou entrar de cabeça nessa função meio mãe. Eu tinha aberto a escola fazia super pouco tempo, era super difícil estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? E eu lembro que daí você seguiu o seu trabalho com umas meninas que estavam lá, e eu acho que foi um trabalho super rico, que deu muito certo, né? Quanta gente que saiu desse trabalho junto com você, de um grupo que você formou. Então, é desse trabalho no RAIS, na verdade, que saem a primeira formação, né? E depois vão acontecendo outras formações super importantes, que é a Carolina da Mata, na Paula Campoy, de Campinas, a Mari, Verena, a Verena. Mari, a Gabi, ou seja, era uma galera, assim, né? Basicamente um núcleo meio São Paulo, Campinas, a Maria Aham. Abreu, né? Teve muita gente que eu queria muito ter chamado, mas essa questão da distância era muito complicada, Com certeza. muito difícil. E a Carol da Mata ficou mais tempo assim comigo, de cabo a rabo de companhia, detonando sempre. E eu era muito. Era não, eu continuo, né? Exigente no sentido de a ideia era ter uma companhia profissional, a gente queria entrar com patrocínio, a gente fez ações para entrar com Lei Rouanet, para poder manter o espetáculo em circulação, etc. Mas essa vertente de tentar fazer tudo no Brasil é um pouco difícil, né? Porque É, a gente trabalha como professor, a deixa eu gente só te dança. falar uma coisinha. Se cair a nossa live, que já está no fim dessa primeira hora, galera, todo mundo volta que nós vamos continuar com essa história, tá? Gente, eu estou de fone, juro para vocês. Eles estão reclamando ainda? Vocês acham um experiência internacional? Não, quem perguntou isso, tão grande? Fefe Gentil, tô aqui, ó. Enfim, e era um time muito incrível, né? Eu lembro de um espetáculo que foi muito legal, que foi a Carol da Mata, Ana Paula Campoy e a Maria Abreu, que a gente fez com a Tisa Arbas, inclusive, que foi a primeira vez. A gente meio que passou a madrugada ensaiando, porque tinha muita coisa confeccionada. Luca Tibi tocou, Gabriel, Ale Gouveia palmiou, ou seja, foi um. E esse espetáculo, na verdade, ele foi. Sabe esse espetáculo que vale a pena girar? Uhum. Né, que valeria a pena ficar anos com ele, de tão gostoso e do tanto que o público amou. Assim, todo mundo saiu muito emocionado. Essa é uma lembrança que eu tenho. Ó, depois tem uma pergunta da Verena para você contar quando você levou o grupo para dançar em Santos e vocês fizeram aula de funk. Verena era terror dos ensaios. Verena Conta foi tudo da terror dos Verena. ensaios. Então, a Dart, que é essa companhia, foi a primeira companhia, na verdade, que começou a desenvolver um trabalho de fusão, né? Que foi nessa época que a gente estava falando de a diversidade cultural existe e estão se formando pontes, etc. E aí a gente fez algumas fusões muito legais com música americana, especificamente com jazz, com samba, com algum repertório de música brasileira e com hip hop. O hip hop deu um trabalho, porque hip hop o corpo é muito específico, né? O Jackson também estava na Dart nessa época. Eu vou lembrando das pessoas por flashes, né? Beni Aham. Santoro chegou a fazer parte da Dart, não chegou a dançar com a gente, mas chegou a entrar e depois saiu.
Ou seja, teve muita Eu gente, lembro a teve muita Marília gente. também, que entrou, depois A saiu. Mari Piccoli, É, Mari Piccoli, lá Mari. desde o começo, junto com a gente. E aí a gente foi, bom, essa coisa de pedir patrocínio, já coloquei, tô aqui. De pedir patrocínio para a gente poder fazer figurino, para a gente poder fazer laboratório. E laboratório é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente vai fazer fusão, né? Aham, E aí a gente foi para um congresso de hip hop em Santos. uhum. Todos encafofados tipo, num apartamento de 30 metros, que era o que tínhamos. A gente não tinha dinheiro para ficar em hotel, nem nada minimamente parecido. Aham, Foi divertidíssimo, né? Super cansativo, mas um aprendizado muito ímpar, né? Onde a gente percebe que o flamenco não sai do corpo. A gente pode aham. fazer o que quiser. Tem uma mão que vai que não era para ir, é, tem coisas que não são sapateadas e a gente acaba sapateando, enfim, são. É, foi uma temporada, eu tenho uma saudade, gente, vocês não têm ideia. Uma E delícia. lá, a tua parceria, o teu encontro com o Gabriel aconteceu nessa época? O Gabriel entra na arte, sim. Você conheceu ele, acho que foi no Raias? Não. Na verdade, o Gabriel foi tocar numa aula do Azahar, ou seja, eu já conheci ele antes, né? Certo. E aí a gente se trombou, começou a fazer. Ele compôs a Dart, a Dart era uma inflação de músicos, né? A gente tinha Luca Tib sempre, Davi trabalhou na Dart, Davi Caldeira, Aham. percussionista, tinha 15 anos, o Ah, mocinho. bebê. Era uma delícia. Helena de Los Angeles, queridíssima. Que- Isso foi no InConcert, que é exatamente esse primeiro projeto de fusão Aham. que acontece, né? Quem mais? O Rossi cantou, Helena e a Cherise, que era uma cantora de música brasileira, na verdade, atriz. Uhum. A gente tinha um saxofone, um sopro. Gabriel, se puder me ajudar a lembrar o nome, eu super vou agradecer. Que mais? Bom, eu sei que a gente tinha uns 10 músicos, assim, era um time absolutamente incrível. Uhum. A companhia era grande e o trabalho foi incrível, assim. E o que todo mundo, como eu já disse desde o Alândalos, né? O que se compra muito com o coração no Brasil para ser profissional, né? Porque efetivamente sobreviver da sua profissão é muito difícil. E acredito que essa tenha sido uma das questões da DART, porque todos ali, todos profissionais, as pessoas têm agendas, as pessoas se propunham a vir trabalhar, ou seja, ensaiar, montar, desenvolver trabalhos sem cobrar, mas é isso. Você tem que ter alguém que produza, você tem que ter alguém Lógico. que faça a correria. É muito difícil. E a gente teve também uma companhia amadora, que era de Santos. Eu tive Ah, muitos. Eu dei aula para muitos professores, né? Dei aula para Renatinha, para Lu, enfim. E tinha uma galera lá muito legal, muito apaixonada por Flamengo, e a gente fez uma companhia amadora. Não durou um grande tempo, mas foi um trabalho muito legal. As demandas da vida nessa época eram bem difíceis. com certeza, né? Difícil, né? Eu não sei se é difícil. Eu acho que é assim. Hoje é muito mais possível Uhum. com os editais, enfim, com o que a gente tem de possibilidades burocráticas de você fazer alguma coisa andar. Você está perguntando se eu tenho registros dessas fusões. Eu tenho uma fita cassete que eu não passei para DVD. Meninas, se vocês estiverem aí, tiverem o vídeo gravado da Dart do In Concert, por favor, me ajudem. Eu não tenho. Ô, Cila, eu lembro de ter assistido o espetáculo de vocês no teatro em São Caetano ou Santo André Então, foi a Municipal. estreia do In Concert. Porque o In Ah, Concert, ele era o espetáculo Confusão, né? aham. Então ele ia passando
por toda essa ideia do flamenco que chegou no Brasil com a imigração, de como ele vai sendo permeado com outras culturas. Então, ele vai sendo desenhado e ele terminava com um samba sapateado, ou seja, o passo de samba sapateado. Legal. Que acho que é uma coisa de conseguir que o público brasileiro se veja no flamenco. Né? Porque não deixa de ser flamenco. Tá tudo pensadinho, tá tudo rematadinho, mas é outra melodia, é outra harmonia. Tinham trabalhos que a gente fazia também obedecendo regras flamencas e transpondo canções para dentro do flamenco, enfim, era um universo muito vasto. Então, por exemplo, tinha show de flamenco para fazer, a gente fazia o repertório mais flamenco. Tinha um show maior para fazer, a gente fazia confusões. E o trabalho com o grupo foi até que ano, mais ou menos? 2005, 2006. 2005, 2006. E aí você continuou mais um tempo na sua pesquisa, confusão ou não? Você mudou de vertente? Como que aconteceu no teu trabalho? É porque o espetáculo, ele aconteceu em 2003. Uhum. E aí a gente ficou, na verdade, fazendo outras coisas, montando, a gente fez o Festival de São José, a gente fazia o que podia, mas é isso. Quanto maior o elenco, mais difícil, quanto mais elaborado, mais difícil. E tem sempre essas questões burocráticas que na época a gente não tinha tanto recurso, né? A gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que era a Carla Kimeri, que super montou, elaborou, fez logo, nananana, mas a gente sabe que quadrar na lei é um processo mais difícil, né? E realmente nessa época não tínhamos a quantidade de editais que a gente tem hoje, as possibilidades, né? Uhum. Daí a gente estava vendo os próximos passos e tal, e eu estava num momento como professora da própria movida brasileira, né, de como estava indo, que eu realmente sentia a necessidade de estudar, de me alimentar, né? E como estava nessa coisa estava muito emperrada a coisa da gente conseguir sobreviver com a companhia, enfim, eu fui estudar na Espanha durante um tempinho. Aí eu fiquei lá em 2005, né? Bastante tempinho, né? Quanto tempo você... Bastante tempinho. 7, 7 anos. 7 anos. Que legal. E é uma transformação na tua vida, né? E hoje, e aí você tomou, então, essa parceria com o Gabriel quando você voltou, porque hoje vocês têm um espaço juntos, né? Que é a casa em Não, si. então, a partir da Dart, praticamente todos os trabalhos que a gente faz é junto. Aham. Mas Gabriel aí ali, você foi super ponta 7 anos firme. pra lá, o Gabriel também foi, né? Foi para lá também. Ali a gente teve uma cisão, né? Porque o Gabriel tocava em alguns shows e meu trabalho de pesquisa ali entrou muito mais profundamente e o desenvolvimento como professora, né? Então, ali a gente se distanciou um pouquinho e quando a gente voltou para o Brasil, eu não vim para ficar, né? Acabou acontecendo. E aí as coisas foram acontecendo, mas a gente sempre trabalhou junto. Quando você foi para Espanha, Sila, você sabia que era para ficar lá. Você não foi para ficar um tempinho e ficou. Você foi com Não, essa... eu fui para estudar primeiro. Então eu fiz aula com Israel Galvão, fiz aula com Javier Latorre, fui para Amor de Deus, me meti nas aulas, vi um monte de coisa, fiz aula com a Eva, enfim. Todo mundo que era legal, que estava disponível, eu fiz. Daí eu voltei, a gente fez o Vivência Flamenca, que foi com o Javier Latorre, generosíssimo. Que É. era para trazer uma pessoa, não só para as aulas, né? Para falar de Flamengo, para mostrar Flamengo. A gente teve parceria do Miguel de Cervantes, que fez junto com a gente, Fabi Aparício, que foi uma pessoa super importante, Gabriel nesse projeto também. Então, fomos nós três que articulamos tudo e não tenho o que falar.
do Foi maestro, né? Porque ele foi de uma generosidade absurda. Ele é Absurda. Ele é. incrível. E aí eu fui para um. Depois, quando eu estava morando lá, eu tive a oportunidade de ficar com o Javier Latorre um pouquinho mais. Eu fui para o Festival de Córdoba como assistente dele. Então é isso, é de uma generosidade absurda. Ele é maestro, maestro com M maiúsculo, né? Sim. Não, e tem ele tem uma ótica sobre o todo muito impressionante, né? Nas É. obras que ele monta, isso é muito visível. Espetáculos dele maravilhosos. Então, Sim. que ano que você volta para o Brasil, então? Então, eu não voltei ainda, eu contei isso, não. É, eu vim de Do férias, país que você vive, né? eu estava em Madrid, fiquei lá durante 7 anos, daí eu comecei a dar aula, aulas particulares, num estúdio que tem do lado do Amor de Deus, de Uhum. flamenco, e na verdade fui jogando currículo e tal, e me chamaram para dar aula na prefeitura. O meu currículo era basicamente mais flamenco do que de danças populares, mas a minha entrada efetivamente nos centros culturais de Madrid foi através das danças populares. Aham. E aí a primeira coisa que eu ouvi foi, tipo, você é brasileira, você quer dar aula de flamenco? Não, né? Falei, tá bom, vamos brincar assim? Quando eventualmente alguém faltar, você me chama e eu vou substituir a pessoa e tal. Minha porta de entrada com o flamenco nos centros culturais foi um pouco assim, né? Ah. E aí é muito legal porque eu dei aula ali para pessoas que não necessariamente gostavam de flamenco. Se Hum. apaixonaram pela ótica, pela paixão que eu tinha pelo flamenco. Aham, que legal. Então chegou um momento ali que era realmente um prazer fazer diferença na vida de espanhóis para trazer para o flamenco, porque o flamenco não é tão consumido. Nossa, que super experiência, né? Sim, Mas, não, foi incrível, assim. E depois fui para casa de Andalucia, em Madrid, ou seja, foram experiências efetivamente incríveis. hum, É, e depois, assim, claro que os trabalhos mais profissionais, enfim, mais de laboratório, fora toda a investigação, né, que a gente faz periférica, vai aqui, vê ali, como é que funciona e tal, foi trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades em aula. Então, aham, das pessoas me procurarem para fazer aula, especialmente em função de comunicação, estrutura, uhum. que é uma coisa que se segue brigando aí, porque a gente aprende uma coreografia, aprende um monte de passo. Aí quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que a gente não conhece, isso tem que dar certo, né? E Exatamente. na maioria das vezes não dá. Então Hum, o meu trabalho ali nas aulas particulares basicamente era esse. muito legal. E quando você volta, eu quero saber da tua impressão antes de ir, né? E na hora que Esqueci. você volta, o que que Então, é a história do Flamengo no Brasil, né? O que que você encontra aqui? eu vim dar um curso aqui, né? Então eu vim ver minha família e todas as vezes que eu vinha foi a Retanho, na verdade, que produzir o workshop para eu poder estar passando um pouco e falando um pouco das coisas que rolam lá e daquilo que eu vi, enfim. Aham. É, eu vim de férias e aí aconteceram 1900 e coisas na vida e eu estou de férias aqui até hoje. Portanto, as minhas coisas estão lá até hoje. Chego aqui, encontro Carol Moyer, Renata Tanho, é, e o Gabriel, e eles iam formar um trabalho, né? Hum. Começar um trabalho, tipo, para levar o Flamengo para os lugares, para poder tá trabalhando mesmo em cena, né? Uhum. E aí, você coreografa? Sim. E nisso começou a minha segunda companhia, que é a Oficina Flamenqueira, que depois, na Úrsula, eu conheci a Úrsula, tenho milhares de passagens pela escola dela, sempre muito querida e me acolhendo muitíssimo, tenho muito a agradecer. Aham. Encontro a Camila. Camila foi fazer um curso lá comigo.
porque, na verdade, ela era para ter encontrado comigo em Madrid, e a gente desencontrou por algum motivo que, enfim, ela tinha a gente marcou, ela tinha um compromisso e a gente não se viu. E a gente foi se encontrar no Brasil, na Úrsula. E a vila não tinha nem aberto. E aí a Camila fez essa aula, ela falou, mas talvez fosse melhor eu fazer sozinha, não sei se realmente eu preciso disso, queria experimentar. E aí eu comecei a dar aula na vila. Fiquei lá Ah, então foi nessa época. Aham, muitíssimo tempo, aí conheci a Bia, né? aham. Desse encontro, a gente juntou Carol Moia, juntou a Retanho e a Cris Santaella, que também começou a fazer aula nessa época e tal. E esse foi o núcleo durante muito tempo. A Rê acabou saindo e estas 4 moças pertenceram à minha vida durante muito tempo, com o Percurso-me, que foi um espetáculo que a gente fez, também de fusão, mas uma fusão um pouquinho diferente do trabalho da Dart, um pouquinho não, talvez bastante, Uhum. mas um pouco mais no lugar dessa tradução do flamenco a partir de um universo que o público já conhece. Então a gente tem coisas impressionantes, tipo Badi Bassiti, que alguém deve ter comentado aí no meio que Badi foi Que legal. incrível, assim. Aham. E levar para esses lugares onde o flamenco não vai chegar. Então a gente teve um caminho muito brasileiro de tirar ele de onde a gente está e ir levando para cidades onde ele não vai chegar. Que Que legal. foi um trabalho maravilhoso. Sim. Tem determinados momentos que a gente, às vezes, a gente pensa que vai ensinar e a gente aprende muito mais, né? Não, a gente aprende muito mais, porque, por exemplo, teve um dos espetáculos, a Lele tá falando Socorro Badibacite, é que Badibacite foi imbatível, assim. A gente tinha quem ia de técnico com a gente era o chileno, Grande. Luquita, Lucas Ruedas também trabalhou no Percurso-me, Gabriel também, era Aham. diretor musical, era diretor musical da Dart também. O Ale Agip, que era produtor. Enfim, chegamos em Badibacite, o espetáculo era na rua, né? Cadê o tablado? Ah, a gente mandou para outra cidade porque achou que não fosse precisar. Pensa no grau da angústia do ser humano. Ai, Saiu eu, tudo bem. cara, Fomos lá, vamos fingir, resolvemos tudo. Aconteceram milhares de coisas esses dias, mas muitas, 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 incontáveis. ah, E não tinha cadeira para as pessoas sentarem, né? Era um espetáculo tipo eu não sei se eles pensaram que era rock and roll, o que ia acontecer. tiraram o Eu só tablado de sei que brincadeira. tinha uma praça aqui e tinham estabelecimentos comerciais aqui, o palco aqui e o público aqui. O público, ao invés de vir para frente para assistir o espetáculo, eles ficaram todos ao redor, com medo do que Ah, ia acontecer. ah, Ninguém se aproximou, ninguém sentou, né? E isso. nessas horas eu fiquei com, tipo, muita vontade de que os espetáculos, talvez, quando eles cheguem nesses lugares, tem que ter uma conversa antes, né? Porque Claro, talvez as pessoas nem saibam muito bem o que esperar, né? O que é flamenco, afinal de contas? exatamente. Que experiência, não? Lele tá Que falando de estabelecimento comercial, hahaha, boteco. Lê, Sim, beijo, Lê. Faz tanto tempo que eu não vejo essa moça. Lele Grani teve com a gente no percurso. É linda. Ô, gente, eu Adoro. vou lembrando fragmentada, vocês sabem, né? Memória de peixe. E aí, o Gabriel e a casa em si. Cuéntame. Então, daí a gente resolveu durante um período tentar alguma coisa nossa, né? Não nossa, uma coisa que fosse para todo mundo, um pouco em outra proposta, mas que pudesse ter evento, que pudesse ter conversa, que pudesse ter cara de casa, né?
E aí juntamos éramos em 5 pessoas, né? Aí a Aham. gente foi, começou, 3 saíram, fiquei eu e o Gabriel. E a gente aqui, ó, no MOOC, temos anjos da guarda até umas horas. Ângela Pérez é uma delas, que Que nos lindo. ajudou muitíssimo. Os meus amigos da Espanha vieram Uhum, para cá, porque uhum. falaram, meu, você foi de férias, não voltou, e aí? Vamos aí, estamos indo aí. Vieram para cá, super ajudaram nesse começo da casa, enfim, foi genial. E pessoas, na verdade, muita gente que está aqui, inclusive, que eu quero deixar um beijo, porque são pessoas que não são alunos, já são pessoas que estão tão inseridas no contexto da casa em si e são tão amigos e etc, que é todo mundo muito junto. O trabalho da casa é muito legal, né? Aham. Eu fico É uma muito proposta mais agradecida. agregadora, né, Sila? Então, a casa em si, na verdade, o plano de negócios dela, ele é desenhado para que não é uma escola de dança, nunca foi e não é para ser. Tanto que são duas empresas, né? A do Gabriel, que é uma empresa de música, e a minha, que é uma empresa de dança. Mas a gente tem um espaço muito legal ali, né? A gente tem um espaço grande, aconchegante. Quando eu falo grande, não é espacial, mas é que a gente tem vários ambientes, né? É, muito aconchegante. E a gente queria pessoas trabalhando ali. E sair um pouco dessa rotina de que a gente tem que deixar metade para o outro. Dar um pouco de autonomia para os profissionais, né? Então, as 5 pessoas, na verdade, que entram nessa condição de vamos abrir uma casa, tem esse lugar de vamos trabalhar em prol dos artistas para que os artistas possam viabilizar seus próprios trabalhos. Então, a casa acolhe projetos de aula, projetos de shows. A gente tem uma cueva lá embaixo, que é Maravilhosa. o espaço amado da casa, não é? Agora acaba essa pandemia logo, vamos para a cueva. Não, gente, ó, sabe o que falta na cueva só? Uma parte do tablado da gente colocar, só que a pandemia quebrou as nossas pernas e a gente ainda não conseguiu colocar. E a única cueva, né, é uma experiência para os artistas Maravilhoso. completamente diferentes, para os alunos. Então é um espaço que é para ser de todo mundo, sabe? Vamos pegar um sábado, vamos reunir os alunos e uma plateia na casa em si. Super possível. A gente teve show de música, teve lançamento de livro, teve um monte de workshop legal, aulas regulares, tem aula de canto, aula de violão, teve um workshop de carrom com o Lucatibe também, que foi genial, a tal da caixa. E, enfim, a gente quer as pessoas ali fazendo arte. Essa é a função da casa no mundo, né? É uma proposta linda. Eu tive na casa, eu amei, amei a energia do lugar, as possibilidades de espaço que tem ali. E eu quero que a gente possa ir assim que possível estar lá fazendo festas, fazendo coisas Não, culturais. festa é com a gente mesmo. A gente faz muita festa É naquela casa. importante, gente. Muito importante. Deixa eu botar aqui só o plugzinho. Vou desencaixar aqui só um pouquinho, tá? Ô, gente, sim, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta para Sila? Ah, a Cueva é linda. É linda demais. É uma Eu amei delícia. Ih, gente, aquela Cueva, eu adorei. vou ter que manter aqui na mão, porque não vai ficar. Então, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, um pouco talvez filosófica, mas nem tanto. A gente está construindo, ou seja, essa história do Flamengo já existe, né? A gente está reconstruindo através desses relatos, dessa história linda que você falou hoje para gente, com tanta personalidade, né? Porque eu acho que você é uma bailaora e uma professora, né? Que teve toda uma história muito pessoal e muito, muito bacana, muito diferenciada, propostas ousadas de trabalho. Tem uma marca aqui nesse flamenco nosso brasileiro, né? E a gente apesar dessa pandemia, né? A gente tem um futuro aí pela frente. O que que você falaria, Sila? O que que você deixaria, talvez, de mensagem, ou talvez
não sei, uma ideia de caminho para essa nova geração que está vindo do Flamengo, algum conselho, ou o que você também imagina que esse Flamengo brasileiro, o que vai acontecer com esse nosso Flamengo brasileiro, né? Muitas coisas. Eu acho que para quem está começando, tá começando a trilhar a história, eu acho que a primeira coisa é tenham ferramentas e saibam a linguagem para poder quebrar a linguagem depois. Essa eu acho que é a primeira coisa. Não é a tentativa de ser moderno antes de ser tradicional. O Flamengo tem uma história, tem um contexto, ele tem muita coisa. Então, é assim, todo mundo pode ser ousado, mas tem todo um estudo antes. Então, não pulem o estudo. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu diria. Eu não sei para onde o Flamengo vai, eu não tenho ideia. Mas eu posso, acho que, dizer para onde eu espero que ele vá. Eu espero que as pessoas se juntem muito, porque uma das coisas que eu não falei aqui, mas porque não surgiu o assunto, é que na nossa época, por exemplo, a gente não teve tanto contato, porque isso não era permitido, porque tinha tinha um monte de questão, enfim. Não precisa de nada disso, estejam juntos, e não estejam juntos só para fazer coisas. Acho que travou. O que cada um faz, montem grupos de estudo, isso é muito importante, né? Estudem juntos. E o Flamengo daqui, o que eu realmente espero é que ele tenha personalidade. Que ele chegue a ser um Flamengo de criação. Eu acho que esse é o futuro do Flamengo que eu espero e que eu já estou minha vida, passaram pela sua e passaram pela mão de tantos profissionais aqui, que existe muita madeira aqui para queimar, muita. E essa madeira tem que ser queimada a nível pessoal, né? Tem que ter, não pode mais ser uma cópia, tem que ser um lugar muito nosso. E ainda assim autêntico, o Flamengo. É exatamente isso que está falando, né? O Flamengo nosso, né? Que tem a nossa marca, enfim, cada um também com as suas possibilidades, mas que tem uma cara, né? A gente está num momento engraçado, né, Sila? Independente da pandemia, eu já sentia isso antes. Cada um no seu quadrado. Um dia a gente conversou muito sobre isso, né? Sim. As pessoas muito separadas e as pessoas muito receosas, né? De dar cara para bater, de mergulhar de verdade, né? Estudar, enfim. Eu acho que, enfim, a gente tem vários problemas aqui que por exemplo, eu vejo muitas diferenças no Flamengo daqui e dali, mas eles têm muito a ver também com a questão de limitações. A cidade aqui é muito grande, os Flamengos aqui estão muito distribuídos, então é difícil. Então, vou até fazer uma sugestão aqui, um congresso nacional. A Vereninha falou do congresso de hip hop, e é uma coisa que eles abarcam pessoas de fora do país, Uhum. da América Latina, etc. Mas que não seja essa coisa de como eu vou explicar? Vamos fazer aula, vamos dançar, mas vamos falar, vamos viver, né? Vamos se conhecer. Isso eu acho que é imprescindível e precisa ser todo mundo no mesmo lugar. Afinal de contas, a gente não dá conta. São Paulo é um monstro, né? É É, muito grande. é verdade. A gente não consegue. Mas é isso, gente. Vamos todos bailar na cueva. Tá todo mundo aqui super convidado. Que a gente sabe que pela toda a questão da pandemia pegou todo mundo no contrapé, tiveram pessoas que perderam escolas, aconteceu de tudo. Então, em nome da Casa em Si, vou pedir licença para o Gabriel aqui, meu sócio na casa, para oferecer para vocês o que vocês precisarem. A gente está ali, tem espaço para todo mundo e o tablado é todo nosso. Ai, que delícia. Não vejo a Todo hora. nosso.
Não, eu também não vejo a hora, gente, mas 5 meses, estamos aqui ainda, né? Não, mas vai ter que ter uma hora que vai, né? Pelo amor de Deus, Não, vai passar, vai passar. vai passar. Eu não tenho dúvida que vai passar. Querida, foi um super prazer falar com você. Eu desejo um maior sucesso para a casa em si, quando voltar. Você e o Gabriel são pessoas que moram no meu coração. Eu quero que a gente faça muita coisa junto. Eu quero parceria sim, né? E acho linda a proposta de ser uma casa, é um diferencial muito legal, porque acolhe mesmo, né? Integra. E eu acho que esses novos tempos vão ser assim, né? A gente vai sair transformado de tudo isso, com certeza, para o bem, né? Para melhor. É, eu sou super grata por essa oportunidade de falar no Flamengo do Brasil, de poder falar dessa ancestralidade do Flamengo aqui, que me precede. Queria agradecer o trabalho que você está fazendo, porque eu acho que começar a ter uma memória histórica do Flamengo no Brasil vai ajudar muito. As pessoas conhecerem como as coisas aconteceram. Às vezes as pessoas conhecem mais o que acontece lá fora do que aqui dentro. Então você está super de parabéns, quero muito te agradecer Ah, pela não tem que iniciativa esse e pela trabalho é pesquisa. nosso, é E pelo nosso. convite. É, agora você vai falar. É a primeira live da minha vida. Uhul! É verdade, gente, é minha primeira live. Ó, Olha, arrasou, Dé. quanta honra. Primeira, não sabia nem como entrava, gente, mas estamos aqui. Fácil, né? Muita honra, Dé. Muito obrigada, viu? Ó, queria contar para vocês que eu tô devendo uma outra live também para Lu Garcia. E a gente vai fazer logo mais. Então vocês fiquem ligados na rede, a gente coloca as informações, tá bom? Com certeza. Dé, Gente, muito obrigada. beijão, Sila. Obrigada a todo mundo que ficou Gratidão. Gente, agora. eu não consegui ver nenhuma mensagem, mas um beijão para todo mundo que entrou. Se eu não falei de alguém, me perdoem. Depois se descreve para ela, tudo de novo no privado.